vamos ler um dos textos, é Filipenses, capítulo 4, verso 8, verso 9. Filipenses, capítulo 4, verso 8, verso 9, é um texto que nós vamos ler. Hoje nós vamos ler sobre, o devocional 97, estamos nos aproximando do 100, né? Do 100º, e hoje nós vamos refletir sobre pensar dá trabalho, né? Pensar dá trabalho, o pensamento, né? Pensar cansa a nossa mente, né? O nosso cérebro, né? Então, a ideia é essa, né? Pensar, refletir, né? Dá trabalho. Por isso que muitas pessoas não gostam de pensar, que dá muito trabalho pensar, né? Mas a Bíblia orienta-nos a pensar, e orienta-nos a pensar coisas boas, né? Coisas de Deus. Então, em Filipenses 4, verso 8, vai nessa direção, tá? Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu Deus, olha aí, se nós observarmos aqui cautelosamente a lista que o apóstolo coloca, vamos lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, o que deve ocupar a minha mente, os meus pensamentos, tudo que é verdadeiro. Então, tudo que eu imaginar que é fake news, né, notícia falsa, eu devo rejeitar, tá? A minha cabeça deve rejeitar. Quando nós lidamos hoje com tanta tecnologia, redes sociais e tal, nós temos que ter muito cuidado, porque nós, sem pensarmos, nós acabamos compartilhando, curtindo coisas que são mentirosas, não são verdades. Então eu tenho que ter, como cristão, eu tenho que ter todo cuidado. O cristão, ele deveria ser um exemplo daquele que rejeita a fake news, daquele que rejeita a mentira, a notícia falsa, a falsa informação, tá? Ele teria de exemplo nisso. E ele não deveria ocupar a sua mente com essas coisas. Porque o que deve ocupar a mente do cristão? Tudo que é verdadeiro. É isso que diz o texto aqui. Tudo que é verdadeiro. Outra expressão, tudo que é respeitável. Respeitável. Então, tudo que tem a ver com respeito deve ocupar o pensamento do cristão. Tudo. Tudo que você imaginar que tem a ver com respeito. Em todas as áreas. Todas as áreas. Tem a ver com respeito? Então, deve ocupar o seu pensamento. Não tem a ver com respeito? Então, não deve ocupar o seu pensamento. Isso relacionando-nos com outras pessoas, relacionado com o sistema, por exemplo, político, familiar, né? Todas as áreas. Se é respeito, se tem a ver com respeito,
é respeitável, então deve ocupar o meu pensamento. Aquilo que eu entendo, que eu percebo, que é uma ação, uma atitude, um comportamento, né, sem respeito, não deve ocupar o meu pensamento. Eu não devo apoiar uma atitude sem respeito de qualquer pessoa. Não devo apoiar essa atitude, porque o cristão não deve apoiar atitudes que são sem respeito ao próximo, sem respeito, sei lá, né, a uma instituição. Eu não devo apoiar, porque tudo que é respeitável deve ocupar a minha cabeça, a minha mente, o meu pensamento. Isso é coisa de cristão. Então, Paulo está falando aqui para os cristãos. Outra coisa também que deve ocupar a mente, o pensamento do cristão. Tudo que é justo. Tudo que é justo. Tudo aquilo que eu olhar, que eu perceber que é desonesto, que não é justo para com o próximo, justo para com alguém da minha família ou não importa, é injusto, eu não devo compactuar, é injusto, eu não devo apoiar. Então, o que tem que ocupar a nossa cabeça? A cabeça sua, minha cabeça, minha mente, sua mente? Tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é certo, tem a ver com justiça. Eu não devo ser injusto, né? Isso não deve ocupar a minha cabeça, nem devo apoiar coisas injustas, ações, palavras, né, injustas. Então é isso daí que o apóstolo está dizendo, tá? Tudo que é justo deve ocupar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso pensamento. Eu não devo maquinar, não devo fazer planos contra qualquer pessoa, contra qualquer sistema, não devo falar, não devo fazer coisas injustas e pronto. O cristão deve ser exemplo daquele que defende a justiça. A justiça. Estou falando justiça não como instituição, estou falando justiça como uma justiça, como atributo, qualidade inerente, ligada ao próprio Deus. Deus é justo, logo nós devemos ser justos também, tá? Justos também. É isso daí. E muitas pessoas falam e não pensam na justiça. Falam ou fazem coisas que são injustas para com alguém, até mesmo da própria família. Fala coisa que não está sendo justo naquilo, né? Alguém ali próximo, às vezes até com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, entendeu? Então isso aí é preciso ocupar a nossa cabeça. Tudo que é justo, tá? Tudo que é justo. Outro ponto também que ele diz, tudo que é puro, tudo o que é puro deve ocupar também a nossa mente, o nosso pensamento, tudo que é puro. Toda impureza, se você percebeu que alguma coisa impura quer dominar o seu coração, o que você tem que fazer? Você tem que logo dizer, não, comigo não. E você começa a pensar coisas boas, coisas puras. Tem um homem que ele tinha pensamentos impuros. Volta e meia, os pensamentos impuros tomavam conta do seu coração, né? Sua mente, né? E ele falava para Deus, poxa, a situação está tão difícil. Eu volta e meia estou pensando em coisas que são impuras e tal. Ele conversou com o pastor sobre isso também. O pastor colocou ele, todas as vezes que vier um pensamento impuro na sua cabeça, você ora por alguém, ora por missões, ora pelos missionários, comece a orar, interceda pelas pessoas quando os pensamentos impuros vierem à sua mente.
Aí ele começou a praticar isso. O pastor orientou ele para fazer isso tranquilamente, não fazer isso, não se preocupar, apenas fazer isso. E ele começou a fazer. Depois de um tempo, todas as vezes que vinha alguma coisa na cabeça dele, um pensamento impuro na cabeça dele, ele orava pelos missionários, orava por missões. Os pensamentos, eles foram desaparecendo, os pensamentos impuros. Porque o inimigo atacava por um lado, né? E claro, ele dando vazão à carne dele. Mas por outro lado, né, ele contra-atacava com oração pelas pessoas, oração por missões, oração para que o evangelho, né, alcance o mundo. Isso aí fez com que ele vencesse aquela tentação que para ele era algo terrível. Porque volta e meia ele não conseguia controlar, os pensamentos impuros vinham à sua mente, né? Então aí ele começou a contra-atacar assim, orientado, ele contra-atacou assim, e deu resultado, né? Para ele, né? Segundo conta, né? Se não me engano foi um livro que eu li, né? Então tudo que é puro deve ocupar o nosso pensamento. Se você vê que alguma coisa que é impura, né? Ou está ligado ao lado sexual, ou ligado a outras coisas, não importa, o que for impuro está ocupando o seu pensamento, o que você vai fazer? Você vai começar uma tática, orar por alguém, orar por alguém da família, né? Orar por missões, orar pelos missionários, orar pelo Brasil, né? Isso daí vai fazer com que, né, você conduza os seus pensamentos, consiga conduzir os seus pensamentos, e o Espírito Santo vai, claro, se agradar disso e vai ajudá-lo nesse processo, tá? Então, o que é impuro não deve ocupar sua mente. O que deve ocupar seu pensamento? Tudo que é puro, tá bom? É isso que o apóstolo está falando, certinho? Aí depois ele diz, tudo que é amável, tudo que é amável. Então, o que é amável? Poxa, todo sentimento de amor pelas pessoas, todo sentimento, toda ação que demonstra amor, né? Todo pensamento que demonstre amor, isso deve ocupar, né? Aqui a minha cabeça, né? Ocupar os meus pensamentos, né? Do cristão, tudo que é amável. O ódio não deve ocupar meus pensamentos, o rancor, a mágoa, não deve ocupar meus pensamentos. Tem pessoas que costumam lembrar de coisas lá de 10, 20 anos, 30 anos, e aquilo fica ali na sua mente ali e perturbando ele. Volta e meia ele está lembrando, né? E aquilo vai trazendo ao coração dele ódio, mágoa, tristeza. E muitas pessoas entram no processo de depressão por causa dessas más lembranças do passado. Porque ele traz o passado para o presente. O passado tem que ficar no passado e não sair de lá. Se o passado pode ajudar alguma coisa, no sentido, e pode ser positivo, é quando ele faz com que nós, no presente, não façamos as mesmas coisas que fazíamos. Né? Mostra que nós mudamos. Então, essas coisas, o ódio, a mágoa, a tristeza de coisas passadas, chamada memória rancorosa na psicologia, não deve dominar o nosso coração no presente. E muitas pessoas hoje vivem pessimamente, porque elas lembram de coisas, e aquelas coisas lá de tanto tempo entristecem os seus corações agora, dominam os seus corações agora. E tem gente que tem até ódio, né, do outro, né? E aí que está o grande problema. E Paulo aqui diz que o que deve ocupar nossa mente? Tudo que é amável, nada de rancor, nada de ódio, nada de tristeza, né? E ponto. É isso que deve ocupar a nossa mente. Então, se você tem sido perturbado de alguma forma
com essas memórias rancorosas, né, de coisas, sei lá da onde, de 10, 20, né, 5, sei lá quantos anos, né? E isso tem entristecido seu coração, você deve repreender isso em nome de Jesus, como cristão que é, e pensar o quê? Pensar coisas amáveis, né? Coisas boas, né? Aquilo que demonstre amor, amor por você mesmo, amor pelo próximo, etc, 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 tá bom? É isso daí. Então, tudo que é amável deve ocupar o nosso pensamento. Diz mais o que? Tudo que é de boa reputação, tá? O termo lá, a tradução talvez melhor do grego seria repercussão. Tudo que tem boa repercussão deve dominar o nosso pensamento, né? Tudo que é bom, né? Tudo que é bom, tudo que vai gerar coisas boas, né? Bons exemplos que temos, né? Que vai gerar nos outros, né? Para nós mesmos e nos outros, boas coisas, né? Nada de coisas ruins ficar, né? Que vai repercutir mal, nada disso. Mas tudo que vai repercutir, que tem repercussão boa, deve ocupar a minha mente, o meu pensamento, tá? Tudo que tem repercussão boa, que pode ter repercussão boa, né? Então, as boas coisas, né? Os bons feitos, né? As coisas boas, né? Devem ocupar o nosso pensamento e os nossos projetos, né? Nada que tenha má fama, né? Nada que vá repercutir mal diante dos outros, que vai levar um péssimo testemunho diante dos outros, nada dessas coisas. Isso deve ocupar o meu pensamento, que tudo que é de boa fama, nesse sentido de repercussão, de boa repercussão. Outra coisa, se alguma virtude há e se algum louvor existe, alguma virtude, qualidade, tá? Louvor, elogio, né? Porque é essa ideia, né? Quando fala assim, eu louvo a Deus, eu estou elogiando a Deus, entendeu? Porque louvar é esse sentido. Louvar não é simplesmente cantar. Cantar, todo mundo pode cantar, né? Agora, louvar, quem não sabe cantar, louva. Ele louva quando ele fala, ele louva quando ele ora, ele louva quando ele vive uma vida exemplar, ele louva a Deus. Então diz aqui, ó, muito claramente, se alguma virtude há, né? Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o vosso pensamento. Então, em nome de Jesus, isso tem a ver com saúde mental. Tirar todas as impurezas do nosso quê? Do nosso pensamento. Pensar coisas boas. Pensar para falar, né? Medir as nossas palavras. Porque muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade para fazer isso, né? Isso daí. Bom, eu acabei ficando praticamente nesse texto mesmo. Só para completar aqui, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz seja convosco, né? A paz de Deus na gente, né? E o Deus da paz, claro, conosco, né? É isso daí, né? É o que deve ocupar os nossos pensamentos, a nossa mente. Deus abençoe o pessoal aí, todo o pessoal que está aí. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus, né? Levi Dias, Deus abençoe. É uma alegria estarmos Madalena, né? Antônio Luiz, Deus abençoe, meu amado, né? Exatamente isso daí. Agora eu vou ler o devocional, é um pequeno texto que eu escrevo todos os dias para esse momento aqui, tá? É o devocional 97, estamos chegando no 100 aí, tá? Pensar dá trabalho, pensar cansa o cérebro, tá? O cérebro nosso aqui, a nossa mente, né? Pensar cansa, tá? Senão as pessoas pensariam muito mais antes de falar, né? Ou fazer, tá? E pensar faz bem, refletir faz bem, tá? Então vamos pensar antes de falar qualquer coisa.
Bom, vamos lá. Não existem pessoas à frente do seu tempo histórico. Ponto. Existem pessoas que, vivendo no seu tempo histórico, aprenderam a pensar e fizeram a diferença. É isso daí. Todas as pessoas que fizeram a diferença no mundo, eles aprenderam a pensar. É verdade. Às vezes eu estou conversando com pessoas e eu fico um pouco desanimado. Por quê? Porque a gente quer colocar uma palavra, mas nem bem você começou uma frase e a pessoa já vai falando, aí eu desisto, né? Especialmente quem lida com a área de estudo, né? E sempre ensinando, é muito complicado você ensinar quem não quer pensar. Como é que eu vou ensinar quem não quer pensar? Só quer falar. É blá, né? Milhares de palavras em poucos segundos, pelo amor de Deus, né? Então, eu preciso pensar para falar, né? Primeiro a gente pensa, depois você fala, né? Mas se a pessoa não para de falar, o oxigênio não chega aqui no cérebro, não chega aqui. Aí ele não consegue raciocinar, porque blá, 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 não consegue, entendeu? Então, é bom pensar mais. Bom pensar mais, tá? Pensar dá trabalho, mas é bom pensar mais, né? Antes de falar, para escutar, para aprender e também para ensinar. Vamos lá. Há outras que optam por criticar os que pensam e passam tempo sem pensar. Isso aqui parece ter uma poesia, né? Esse textozinho aqui que Deus me deu. Parece ter uma poesia, né? E outras que optam por criticar os que pensam e passam o tempo sem pensar. Porque está criticando, está ocupando o seu tempo falando do outro, quando deveria fazer alguma coisa, né? Pensar, né? Para alguns parece razoável a conclusão, pensar dá trabalho, pensar cansa o cérebro. É bem mais fácil usar as palavras sem pensar do que pensar antes de falar, né? É bem mais fácil, né? Eu blá, 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 toda a vida, eu não penso para falar. Aí é por causa disso que pessoas magoam, né? Os outros, né? As outras, né? Pessoas, né? Por isso, né? Não pensa para falar, né? Ainda que usando-as irresponsavelmente, né? Machuquemos a alma do próximo, ainda que usando as palavras, né? Irresponsavelmente, nós machuquemos, né? O próximo, a pessoa, e muitas vezes a pessoa está bem próxima da gente, às vezes a esposa, o esposo, o filho ou os filhos, né? Ou os vizinhos, ou os melhores amigos, né? Nós machucamos com palavras. Incrível isso, né? É incrível, é lamentável, né? Parece razoável, então, volto aí, eu fecho com essa frase. Parece razoável, então, a conclusão. Pensar dá trabalho. Pensar cansa o cérebro. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, meu amado. Deus abençoe, tá? Em nome de Cristo, né? Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus, né, por estarmos aqui na presença dele mais uma vez. Levi Dias, Deus abençoe aí, meu amado. Valeu. Madalena Menezes, né? Já falei aqui, né? Rosângela, pessoal, todo mundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Gente, compartilhe, tá? Compartilhe. Essa mensagem foi legal, pode ajudar outras pessoas também a pensar. Então, compartilhe à vontade. Né? Pode compartilhar, é para compartilhar mesmo. Depois eu vou colocar o meu canal aqui na página aqui do YouTube. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal lá. Está precisando, vamos lá divulgar o Evangelho, a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar então? Eu mais uma vez colocar a Rivana, minha sobrinha, nas mãos de Deus. A Rivana precisa das nossas orações, tá? Ela está internada, fez uma cirurgia e é um pouco complexa a cirurgia, não é tão simples assim, mas ela está bem e devemos continuar orando. Então ore pela Rivana, tá? Minha sobrinha da Gisela, também minha sobrinha, né? Tá bom? Certinho? Vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos em Tua presença mais uma vez.
Tu és bondoso, maravilhoso, Senhor. Ah, Deus, nos ajude a pensar. Precisamos tanto pensar antes de falar. Precisamos pensar, Senhor, ter paciência. Deus, precisamos tanto disso. Nos ajude, Senhor. Ajude o irmão, a irmã. Ajude as pessoas que estão escutando essa palavra a pensar, Senhor. Eu sei que dá trabalho pensar, Deus, mas nos ajude a pensar mais, a refletir antes de falar. Quantas vezes magoamos as pessoas porque não pensamos para falar, não refletimos, Senhor. Falamos tanto, quando deveríamos falar menos e pensar mais. Deus, ajuda-nos, por favor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus. Quero colocar em tuas mãos a vida da Rivana, Senhor. Toma em tuas mãos, abençoe, vá lá naquele hospital e trabalhe de um jeito todo especial na vida da Rivana. Em nome de Jesus, dê saúde a ela. Deus, fique conosco, nos dê tua graça, nos dê tua bênção, um dia abençoado na tua presença, Senhor, um dia de pensamentos bons, pensamentos puros, Senhor, pensamentos que levam a vivermos melhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os nossos pensamentos, abençoe o Brasil, pensamentos políticos, tome em tuas mãos, Senhor. Tenha misericórdia desta nação, ajude esta nação, abençoe, ó Deus, nesse processo de pandemia, todas as pessoas, aqueles que trabalham, aqueles que lutam, tome em tuas mãos, Senhor, abençoe grandemente, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, Senhor, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém, e amém, e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. Amanhã, se Deus quiser, 7 da manhã, é sábado, é o Shabat, né? Vamos estar aqui meditando mais uma vez, tá bom? Grande abraço, em nome de Jesus. Bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe.